Publicado em 2022 pela Companhia das Letras, O Livro dos Mortos, uma autobiografia hipnagógica de Lourenço Mutarelli, é o livro mais recente do autor e talvez o mais estranho e mais vanguardista de todos os que ele já escreveu aí na sua carreira literária. E neste vídeo nós vamos estar discutindo, conversando e falando sobre esta obra recente deste autor que consideramos é um dos mais interessantes e relevantes da nossa literatura brasileira. Confere lá e vem comigo nesse vídeo, vamos... Muito bem, galerinha literária e da literatura que curte aí o mundo dos livros. Eu sou o Douglas Heraldo, criador do blog Listas Literárias, e há algum tempinho publico e escrevo na internet sobre literatura. E um autor que há algum tempo tem me acompanhado e eu tenho curtido a leitura é Lourenço Mutarelli. Sim, o bruxo aí de Vila Mariana, como a gente tem chamado as nossas resenhas aqui no blog. Aliás, se você não conhece, se você não viu, você pode aí dar uma acessada em www.listasliterárias.com e pesquisar aí todas as resenhas que nós temos de obras do Lourenço Mutarelli lá no blog. Lembrando também, tá, galera, que além do blog, tem este canal em vídeo que estava um tanto quanto parado, mas eu pretendo, se tudo der certo aí em 2024, ir retomando algumas leituras e avaliações aqui nesse canal em vídeo, complementando também a própria leitura do Listas Literárias, trazendo outros eventos, trazendo mais questões sobre a literatura, enfim, ampliando aí a questão do universo de Douglas Heraldo na literatura, que além de Listas Literárias, os meus estudos, as minhas publicações, enfim, aqui os livros, a gente discutindo eles um pouco mais a fundo, cada uma daquelas leituras que nós achamos interessantes e relevantes assim trazer para a discussão com o público do blog Listas Literárias. E lembrando também que aproveita aí, vai lá, se inscreve ali no canal, você já sabe como é o procedimento, dá aquele joinha, dá aquela curtida, se inscreva para ficar sabendo de novos vídeos. A ideia é que no decorrer do ano a gente acabe discutindo também bem mais coisas aí da nossa literatura, especialmente da nossa literatura brasileira. Então vamos lá dar uma conversada sobre este livro aqui. E aí já de começo, uma das coisas que chama atenção em o Livro dos Mortos do Mutarelli, além de toda a simbologia, né, a questão do Livro dos Mortos, a questão da cultura egípcia um tanto presente, não só nessa narrativa, mas como na própria processo de leitura do Mutarelli, uma das coisas que vai nos chamar a atenção, né, nesta obra, aqui eu tenho o meu ex-libris aqui, né, é bem tosco, mas aqueles livros nossos, enfim. Mas uma coisa que chama atenção, voltando ao livro, é que dentro das obras do Mutarelli, este aqui é um dos livros mais longos, na verdade ele é o livro mais longo do Mutarelli, né? Um pequeno tijolinho aí, o que não é muito habitual no universo do autor, que são romances aí de 200, 250 páginas, alguns até menos e não menos bons que por isso também, diga-se de passagem, né? O volume e o tamanho do texto não interfere, mas enfim. Aqui já na contracapa do livro nós vamos ter misto de autoficção e narrativa insólita própria de Lourenço Mutarelli. E de fato o Livro dos Mortos vai trazer muito daquilo que nós já conhecemos, muito daquilo que a gente já discute sobre a obra de Mutarelli, os espaços claustrofóbicos, a questão do próprio objeto, a questão do personagem, ser um personagem homem, que de certa forma regule aí com a própria idade do autor, né? Isso é a prática de todos os seus romances. E também aquele experimento, aquela questão que é muito cara, a questão do Mutarelli, que são os experimentos e o uso da linguagem. Então tudo isso nós vamos encontrar aqui nos Livros dos Mortos, e a começar com esse subtítulo, né? Uma autobiografia hipnagógica. E aqui entra outro detalhe muito relevante da obra de Mutarelli. A expressão hipnagógica vai trazer justamente para caminhar, por andar por esse espaço ambíguo que é a questão da literatura de Lourenço Mutarelli. Uma literatura que cada obra, cada livro, nós podemos discutir N fatores, N portas de entradas para a nossa interpretação, e isso é importante a gente ter quanto à lógica do Mutarelli, né? E, na verdade, dos bons autores e bons escritores, a questão da ambiguidade, as múltiplas portas de interpretação, então não estou falando nada novo aqui,
Mas no caso de Mutarelli é muito forte como ele utiliza isso, e a questão do hipnagógico, né? Vai fazer esse jogo, esse flerte com aquilo que nós aqui, ou pelo menos que eu gosto de trabalhar muito, de dizer do Mutarelli romper qualquer possibilidade de colocar a sua obra numa caixa ou apenas numa única caixa, né? Para quem é formalista, para quem é estruturalista, enfim, fazer uma análise do Mutarelli não é muito fácil não, porque ele joga com o limiar de cada fronteira, se é que, na verdade, na concepção do Mutarelli literária, a gente começa a perceber que ele compreende que não há um processo de fronteiras. Fronteirizar algo não é muito simples quando se fala de literatura, e especialmente na literatura do autor. Então, quando ele vai trazer a questão da autobiografia hipnagógica, quando a gente fala autobiografia e o próprio processo de autoficção, essas narrativas que se tornaram tão populares no Brasil, muitos autores trabalham por meio da autoficção, e o Mutarelli tem sempre sido reconhecido a partir disso, né? Mas nós podemos ver movimentos sempre fugindo do biográfico, do real, muito mais a ficção. Enfim, são discussões mais amplas e mais profundas, mas eu queria me ater nesse processo da ambiguidade da própria palavra, porque o próprio Mutarelli tem dito, né, essa questão do hipnagógico, aquele entremundo, aquele processo entre o sono e a vigília, é um novo espaço, é um entre, não é nem lá e nem cá, que é onde as coisas lhe ocorrem. E aí isso é interessante como vai fazer esse processo no livro, que é para ser uma autobiografia, mas ao ser uma autobiografia hipnagógica, portanto, é uma autobiografia deste entremundo, destas possibilidades. Porque na narrativa de Mutarelli, nessa, mas como toda essa biografia, a gente já compreende bem que a questão do próprio real, a questão do que é real ou não, é o grande incômodo, talvez, ou um dos grandes incômodos que nós vamos perceber aí na literatura desse autor. E curioso sobre o Livro dos Mortos é que, na verdade, há muito pouco processo analisando as leituras, o pessoal não tem comentado isso em vídeo sobre esse livro, porque ele é um livro também, ao mesmo tempo, que traz toda a gênese, que traz todos os elementos da literatura do Mutarelli. É um dos livros mais difíceis aí do autor, um dos livros mais difíceis aí talvez da nossa literatura, por uma, não vou dizer verborragia, que essa palavra tem um sinal pejorativo, mas pela riqueza das influências e fontes e pelos labirintos que o Mutarelli cria nessa obra. Ele é uma pancada um tanto quanto estranha, né? E não sei se esse é um dos fatores que o livro, embora publicado e lançado em 2022, nós temos poucas resenhas em vídeo, poucas resenhas em sites, em matérias, enfim, mas tem lá no Listas Literárias, vocês vão lá e vão encontrar essa resenha do livro do Mutarelli no Listas Literárias, com certeza, porque o livro... Aliás, para quem não me conhece muito, eu, quem não acompanha Listas Literárias, a minha dissertação de mestrado foi sobre o Mutarelli, eu tenho continuado pesquisando ele no meu projeto de doutorado, enfim, né? Venho acompanhando esse autor, então a gente vem discutindo um pouco ele, e me surpreende também algumas recepções, ou às vezes até a falta de recepção, como no caso aí deste livro novo dele, do Livro dos Mortos, que na verdade tem muito pouca coisa aí, tanto em vídeo quanto nas resenhas. As resenhas do Scooby vão inclusive tratar muito do estranhamento que essa leitura causa, né? Porque ela é uma leitura, como não poderia deixar de ser no caso do Mutarelli, que provoca esse estranhamento. E vejam que eu nem entrei ainda na obra, né? A obra, o personagem da vez do Mutarelli, que é o Pompeu, né? Ele é um contador de histórias que ganha trocados por contar histórias para pessoas não menos estranhas e insólitas do que o próprio Pompeu, que começa a peregrinar e andar por uma cidade que, curiosamente, todas as cidades e todas as ruas vão ganhando o nome da sua mãe, Sandra Porfírio, né? Ele é um personagem que, ao passo que vai indo, nós vamos nos deparando que ele está dentro de um processo inquisitório, e aí vai entrar um outro elemento que a mim especialmente tem sido muito caro e que tem sido objeto inclusive da minha pesquisa, que é a relação do demônio com Lourenço Mutarelli. A gente já sabe que o Mutarelli é um autor que bebe de muita coisa, bebe de muita fonte,
do obscurantismo, do ocultismo, da metafísica, da filosofia, e que aqui nessa obra, a partir de um elemento muito de vanguarda, na verdade também, não diria vanguarda, mas acho que sim, para uma questão de romance aí, né, o Mutarelli vai trazer essa questão que é a questão do pacto fáustico, o pacto com o demônio ou não, só que aqui nesse caso do Livro dos Mortos, ele está num processo de inquisitório, bem prático de quem também está fazendo aí o seu acerto de contas com a vida e de quem carrega um processo de culpa gigantesco, né, que Pompeu, na questão aí da narrativa, há um segredo que ele vai guardando e nem por isso, né, inclusive a artimanhas do Pompeu, que isso aqui é muito curioso, né, de no processo da Inquisição em que ele sofre, da qual ele tem que prestar conta ao diabo, ele acaba ludibriando, de certa forma, o diabo. Então isso é mais um elemento interessante aí para a discussão da narrativa dos livros dos mortos e com todos esses elementos caros ao Mutarelli. Aliás, o pacto com o diabo, a questão do demônio, está sempre muito presente na narrativa de Lourenço Mutarelli, seja no western Jesus Kid, Miguel e os Demônios, que é muito interessante essa questão do demônio na obra. A gente ainda vai ter o Filho Mais Velho de Deus, né? E aí tem toda a questão da alienígena, que faz um estudo sobre os demônios, a demonologia, enfim, né? Vejamos que isso é um elemento caro à literatura do Lourenço Mutarelli, que aqui vai aparecer muito forte na ilustração do Pompeu e os diversos demônios, os seus demônios com os quais Pompeu tem que lidar, mas especificamente essa questão do processo de inquisição que inclusive ele está sofrendo, como se fosse aquele indivíduo que tivesse praticado o seu pacto com o demônio e não tivesse cumprido com essa parte. Uma coisa mais ou menos assim. Ao tempo também que a narrativa psicológica da trama, as imagens que vão se construindo são um tanto estranhas, porque Mutarelli estabelece, de fato, um labirinto. Não vou chamar aliterações, que isso é da lírica, ainda que o Mutarelli seja um autor que utiliza da lírica dentro da prosa, e a gente pode ver vários exemplos disso em vários livros, né? Mas há partes que parecem se repetir dentro da própria narrativa, estabelecendo essa ideia de labirinto, um labirinto um labirinto ainda com a dificuldade das próprias ruas perderem a sua identificação, há um processo de dissolução da imagem da própria mente, aliás, em determinado plano desta obra. E aí, enquanto o Pompeu vai contando essas histórias aos seus personagens tão quanto estranhos, vai resgatando questões familiares, quando a gente entra na autoficção, aí vai ter aqueles momentos de flerte que a gente não sabe se Mutarelli está falando do real e biográfico ou não, esta questão da suspeição que fica no ar. Tudo isso muito presente neste pequeno tijolinho aí que é o Livro dos Mortos. E aí esses elementos para a gente falar. É Mutarelli, falei do pacto com o demônio, falei um pouco da síntese do que é a obra, porque a síntese é bem isso, é Pompeu narrando essa experiência inquisitória e aí entrando para umas pegadas um tanto quanto filosóficas. É meio difícil fazer a leitura de Mutarelli sem associar com a filosofia e diversos pensamentos da filosofia, também como da literatura e as referências literárias, Burroughs, Kafka, entre tantos outros que ele vai trazendo na sua narrativa. O livro ele é dividido, como nas obras do Mutarelli, em muitos casos, em duas, nesse caso aqui em duas partes, alguns livros são divididos em três, tá? A maior parte aqui vai vir com os capítulos Encolhedor de Cabeças, Festa de Momo, vejamos, né, os 7 livros mortos, e o livro 2, Até que a Morte nos Separe, e depois vem o apêndice. O apêndice inclusive, muito interessante, que aqui é colocado os exames do Lourenço Mutarelli, né, a questão de quando ele teve um infarte, e às vezes que ele teria morrido. Então, são inclusos aqui desse processo e faz sentido. E aqui eu estava no começo da obra com outro elemento que considero muito relevante, que são as notas de rodapé. Até poderia falar mal do Mutarelli, porque eu tenho algumas celeumas e algumas histórias com a questão do modernismo, né? Mas não tem como ler essa obra e não pensar nas vanguardas modernistas. Ainda que o próprio Mutarelli beba muito na questão do surrealismo,
não tem como a gente não beber nessas fontes aí do modernismo, porque essa inclusão das notas de rodapé, que são 179 notas de rodapé, se eu não me engano, 179, não, 191, 190, 193 notas de rodapé, ao todo do longo do livro, algumas mais curtas, outras menores, e que, embora a sugestão de ler ou não ler elas dada ao leitor, temos que lê-las, né? Aliás, se o autor coloca uma epígrafe, algo, a ideia, quando a gente vai fazer uma leitura e vai pensar de modo mais amplo, a necessidade de fazer essas leituras e com as notas de rodapé aqui do Mutarelli, então, é imprescindível a gente não realizar essa leitura dessas notas de rodapé. Algumas delas chegam a levar 3 páginas, como um breve ensaio, não tão breve assim, do contrário, e ali é um ensaio muito, não vou dizer elucidador, mas vai ser bem interessante esse ensaio na própria concepção do demoníaco, ou às vezes do próprio mal, do que a gente vai encontrar aí nas narrativas do Mutarelli, além de que nas outras notas que vão das coisas mais mundanas de uma interrupção na leitura, a trazer experiências, vozes e leituras que o próprio autor faz na sua concepção literária. E isso é algo muito perceptível que nós vemos, né? O Mutarelli, ele é uma voz extremamente dialógica, no sentido que ele se incorpora, né? Ele é quase, não vou dizer um médium literário, porque todo autor vai beber de várias fontes e influências, alguns reconhecem, outros não, os outros o leitor acaba passando e fazendo esse reconhecimento, mas o Mutarelli ele é um leitor reconhecido pelo uso das diferentes e mais diversas fontes, das sagradas às profanas, das mundanas às mais eruditas. E nós vamos perceber muito bem isso na questão aqui das 193 notas de rodapé, que a mim me lembrou bastante algumas práticas modernistas aí, me lembro daquela desgraça que foi ler Memórias Sentimentais de João Miramar. Lá foi uma desgraça, diga-se de passagem, ainda não gosto daquele livro, não gosto de Memórias Sentimentais de João Miramar, que inventava muita coisa, né? Não tem nada a ver com o que eu estou falando com o Mutarelli aqui, na verdade, mas me lembrou essa questão da vanguarda, do inventar, do mexer, do jogar, do conspurcar, né, o processo da linguagem e vertendo isso em literatura. E a inserção dessas 193 notas de rodapé me parece aí algo bastante ousado que só o Mutarelli mesmo poderia fazer, dificilmente alguns outros autores fariam. A gente até encontra obras com notas de rodapé curtinhas e colocadas, mas não com esta interação e esta montagem de mosaico que nós percebemos são as notas de rodapé de O Livro dos Mortos, do Mutarelli. Então, este é um elemento muito forte desta narrativa. Uma narrativa com os incômodos filosóficos, não vou dizer existenciais, da própria vida, mas também os incômodos do Mutarelli do que é isso tudo, né? Do que é isso, ou outras questões com o próprio tempo, né? O Mutarelli tem uma relação curiosa com o tempo, as suas obras vão refletir o que é essa natureza do tempo, o Livro dos Mortos também. Então ele é uma obra longa, cheia de experimentações, com ideias de dissolução, né? Tem um conto do Stephen King que vai ser adaptado, se eu não me engano, para televisão agora esse ano. Eu me lembro desse conto que eu achei bem interessante, o processo da imagem, da degradação. Ele é um conto dentro que se passa dentro da mente de um determinado senhor, e aquilo vai, né, as imagens vão se apagando, se mesclando, se intercambiando ao mesmo tempo, e me lembrou um pouco isso nessa leitura do Mutarelli, esse processo de dissolução, degradação, em que as coisas vão, né, se diluindo num cenário fantasmagórico, inclusive, que é esse processo, inclusive, das ruas, né, que vão se... Aliás, é um romance que tem bastante do externo, o que não é muito comum no Mutarelli, mas tem um bocado disso, mas esse externo não ganha no sentido de tirar aquela sensação de claustrofobia, pelo contrário, né, o próprio processo desse labirinto todo que vai se criando aí com as ruas, se transformando sempre no nome da mãe do personagem, vai dando esta ideia e esta causa. Então,
é algo bem curioso esse processo da degradação e dissolução, ao mesmo tempo também que é o livro mais recente do Mutarelli, não estamos aqui dizendo que é o último, mas ele é um grande, é quase como se fosse um grande fecho daquilo tudo que o autor tem feito, né? Tudo que... e aí nós vamos ver, inclusive, as obras anteriores do Mutarelli sendo trazidas para dentro desse romance, especialmente a arte de produzir efeitos sem causa, né? É uma obra que vem muito aqui dentro, assim como elas têm um pouco até de semelhanças em alguns casos também, mas todas as obras e leituras do Mutarelli elas acabam entrando aqui dentro desse estilo da obra, e que é uma obra que demanda. Em breve eu vou partir para a segunda leitura do romance, ela demanda, assim, é uma segunda leitura, é muito labirinto, é muito caminho intricado, é muita quebra na narrativa no sentido, né, de coisas ou repetições. Há quase que essa construção desse espaço que o leitor, tal qual o protagonista, vai andar por espaços insólitos. Aliás, é uma obra extremamente insólita quando a gente pensa em categorias ou questões de gêneros, porque não só o fato das ruas e aquilo ser um processo normal de ir adquirindo o nome da mãe, são espaços insólidos, são espaços que vão fazer jus ao termo hipnagógico, que é essa relação dos sonhos, do hipnótico, porque é como se você estivesse penetrando ali um tenebroso, para alguns, ou um sonho dos mais estranhos de Lourenço Mutarelli. Porque essa relação do hipnos, né, essa relação do hipnagógico, deste entremundo, nós vamos ver isso, porque o Pompeu ele vai soar com essa figura de um entremundo um tanto quanto onírico, um entremundo de espaços que vão se diluindo, uns espaços líquidos, né? E aí eu não estou nem citando Bauman aqui, porque não é essa relação que se constrói aqui no romance, mas essa questão da liquidez, de perder, inclusive, a própria forma, nós vamos encontrando nesses processos, enquanto este personagem, a partir de uma série de fontes, referências e estudos que vão do obscurantismo à filosofia metafísica, vão tentando entender esse processo da existência ou da não existência, porque afinal estamos num entremundo, estamos naquele espaço entre a vigília e o sono, que é trabalhado pelo autor, né, que onde talvez as coisas aconteçam, onde as coisas se deem, mas Mutarelli nos reforça essa ideia dessa dimensão, desse multiverso, que há um entre, nem lá e nem cá, não é do outro lado, e ao mesmo tempo não é do lado de cá, mas neste entre, em que essas coisas vão acontecendo e o Pompeu vai narrando e revelando aí a sua vida um tanto quanto desgraçada, e a vida desgraçada dos personagens do Mutarelli é bem comum. Enfim, já está um vídeo longo, e aliás esta é uma das características dos vídeos aqui no canal. Eu acabo falando um bocado sobre literatura e os livros mais específicos que a gente vai olhar, tá? São vídeos um tanto quanto mais longos, e aí eu estava falando dessa questão da lógica do entremundo e do não real, porque essa fissura da realidade existencial é uma das marcas extremamente fortes no Mutarelli, que aqui a gente vai ver de uma forma radicalizada, a gente vai ver de uma forma muito mais potente, se não um fechamento de toda a sua bibliografia, né? Um romance que certamente vai entrar dentro dessa lógica da Magnus, né? Da obra magna, talvez do Mutarelli aí, ainda que a gente saiba da importância de outras narrativas, como O Cheiro do Ralo, especialmente, que marcou a sua estreia na literatura, mas aqui ele vem numa crescente e trazendo todo esse incômodo, todas essas coisas que estão presentes na sua literatura, né? Essa fissura do real, essa fissura, essa degradação entre o mundo real e o universo do sonho, o entremundo. Aliás, né? Mutarelli vai questionar tanto tempo quanto a própria memória, e aí cada um de nós aqui pode fazer um belo exercício. Você que está aí, você que está olhando e que chegou até o final
desse vídeo, até as partes finais desse vídeo, certamente deve ter algum momento que você já não sabe se aquilo existiu ou não. A memória faz isso com a gente, a questão da produção das próprias falsas memórias, que é um elemento científico do nosso cérebro, inclusive dessa nossa percepção da realidade, né? Ela cria esses momentos em que a gente fica nesta dúvida, né? Se isso se ocorreu neste entremundo ou cá, e tenho quase certeza, você que está aí assistindo o vídeo, que chegou até agora, tem alguma lembrança que te parece extremamente real, mas a dúvida permanece, você já não sabe se isso é uma lembrança ou se é algo criado da sua própria mente. E o Mutarelli pega estas noias, estes incômodos, essas discussões e radicaliza e verbaliza através da sua literatura, e aí nisso esse impacto dos livros dos mortos, né, que se torna talvez aí a obra mais desafiante aí da bibliografia do autor, uma obra que, como eu disse, demanda aí leituras e releituras, porque Mutarelli também mexe com as nossas próprias noias e com as nossas próprias ideias conspiratórias e tudo mais, essa ideia de outros universos, de outras coisas acontecendo por baixo dessa fachada real que são as bolhas ou a nossa própria existência. E aí nestas fontes, tudo isso pode criar quase que algo místico dentro do processo, porque Mutarelli parece escrever uma obra, especialmente nesse livro dos mortos, que os iniciados vão captar mais rapidamente os segredos não revelados. Coisa assim, ela é uma obra um tanto quanto, né, curiosa nesse processo. Ele tem essa ideia de quase escrita a iniciados ou não. E aí ele versa sobre grande parte do conhecimento do nosso mundo e de problemas que há um bom tempo aí nos acompanham e nos incomodam, né? E é isso, gente. Eu não falei, até parece que eu falei tanto e não me parece que tenha abordado tudo sobre este livro, até porque é impossível, né? Dentro de um vídeo desse a gente abordar tudo, mas Pompeu vai narrando a sua existência cheia de culpas, cheia de lamentos, cheio de fracassos e frustrações, em suas relações. É um livro sombrio, é Mutarelli, né? É um livro sombrio, obviamente, com falta de luz, falta luminosidade na obra. Isso é muito bom, porque isso é Mutarelli, e o Pompeu anda por esses espaços que é capaz de tu sentir quase o cheiro do bolor, né? Do espaço velho, ultrapassado, degradado, as personagens abjetas, as suas salivas que saltam, enfim. Pompeu vai circulando por tudo isso enquanto vai revelando sem revelar, né? Porque tudo vai acabar se concentrando nessa ideia, inclusive no próprio processo de culpa do Pompeu, que ele jamais revela, e o que teria lhe levado à Inquisição pelo demônio, que depois vai ter um nome de quem o teria dado, né? De quem o teria entregue a esse processo de Inquisição. E aí vai ser carregado de mais outras simbologias desse processo. Ele é um livro lento. Ele é um livro que vai influir, inclusive, na tua vida onírica noturna, porque eu não sei vocês, mas eu tenho umas questões estranhas aí. Às vezes tem algumas leituras que, quando você vai dormir, você não abandona elas, porque no mundo onírico, né, ali naquele espaço hipnagógico, entre a nossa vigília e o sono, e às vezes dentro do próprio sono, né, esses universos voltam aí dentro das nossas práticas de interpretação, e ele é um livro que te desperta muito isso, e ele é um livro lento, assim, nesse processo, até diferente de alguns do Mutarelli. Você vai sentindo esse impacto do peso, do ambiente, de todo o processo que se estabelece, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, aqui eu vou deixar depois, inclusive, vou deixar aqui no vídeo, aqui embaixo na descrição, a nossa link, a nossa resenha aí para o blog Listas Literárias, com a resenha deste livro aqui. Lá você vai encontrar várias resenhas também sobre as obras do Mutarelli, e que eu farei aqui ainda nesse canal mais vídeos aí sobre Lourenço Mutarelli, até porque tenho trabalhado bastante com
este aí que tem se dito ser chamado O Velho, né? Tem trabalhado bastante livros aí do Velho na nossa estante, com bastante leitura, tá? Então, beleza, galera? Agradeço a paciência aí de quem chegou até o final desse vídeo, falando sobre o Livro dos Mortos. É uma leitura super interessante, super, né? Super Mutarelli, cheia das suas referências, cheia de mistérios, no sentido de mistérios místicos, metafísicos e tudo mais, de muita filosofia se trazer para ela, uma leitura que vai nos demandar não só releituras, mas mapear este labirinto, porque é um labirinto, ele estabelece aqui um labirinto de várias coisas que somam a sua literatura, tá? Mas é uma obra imprescindível para o entendimento deste curioso e interessante autor da nossa literatura brasileira. Falou, até a próxima e não esquece aí, achou legal, valeu, não valeu também, mas vai lá dar o teu joinha, clica ali e também, se puder, se inscreve no canal que a gente vai estar preparando algumas coisas aí para 2024. Valeu, um abraço!